Se você não sabe o que é fantasia sexual e muito menos se isso é bom ou ruim para sua vida, fica nesse vídeo que esse é o tema de hoje. Quando se fala sobre fantasias e até mesmo sobre fetiche, tem muita dúvida sobre o tema e é claro que o meu papel é te explicar e te ensinar os benefícios ou não dessa fantasia ou dessas fantasias que estão aí na sua cabeça. Mas é claro, antes da gente seguir esse vídeo, curta esse conteúdo, se inscreva no meu canal e ative o sininho porque toda semana tem dica nova para você. Inclusive agora um quadro de acessório de sex shop, porque toda sexta-feira tem uma dica de algum acessório para você. Pois bem, sobre fantasias, né? Débora, qual é a diferença entre fantasia e fetiche? Bem simples aqui para você. Fantasia é aquilo que você pensa sobre sexo, é aquilo que você tem vontade de fazer sobre sexo e isso te excita. Então, a fantasia, ela pode ser até mesmo um pensamento sobre uma posição sexual, sobre uma roupa, sobre um lugar, sobre qualquer coisa que erotiza a sua vida. O detalhe é que nem sempre a fantasia ela precisa ser realizável ou realizada. Às vezes você tem uma fantasia, mas ela é muito aí para o seu contexto de erotização e até mesmo para o seu relacionamento. Não sei se você sabe, mas as fantasias mais comuns, inclusive eu fiz uma live sobre isso há alguns dias atrás, é o sexo a três, é ver a parceira ou o parceiro tendo relação com outra pessoa, que é o chamado cuckold, ou também sexo em lugares não usuais. Essas três fantasias são as mais comuns e são as que mais excitam. Mas de repente para você fala, me excita, mas eu não quero ver o meu parceiro, a minha parceira saindo com uma outra pessoa. Me excita uma relação a três, mas eu não gostaria que isso se realizasse realmente. Então isso é uma fantasia. Se ela vai ser realizada ou não é outra história. Agora, o que é o fetiche? O fetiche é algo muito específico e geralmente direcionado a algum objeto ou parte do corpo. A diferença principal aqui é que a pessoa no fetiche, sem ele, ela não se excita. Sem ele, ela não sente satisfação sexual. Então, pensa numa pessoa que sai, por exemplo, com uma mulher e tem o fetiche por salto alto. Esse homem, provavelmente, ele sempre vai pedir para a mulher colocar um salto alto, porque senão ele não vai se excitar tanto assim. Assim como o homem que gosta de pés, assim como a mulher que gosta de uma coisa XYZ. Então, o fetiche é algo muito direcionado e principalmente a pessoa ela não consegue se excitar se aquilo não for realizado. Já a fantasia, né, ela pode ser realizado ou não. Ela pode estar somente no campo que eu brinco aqui da nossa cacholinha, né, da nossa caixa preta. Então, essas são as principais diferenças. Agora, Débora, quais são os benefícios de ter uma fantasia sexual? Aliás, será que não faz mal? Aqui no meu consultório, né, eu atendo pacientes de todo o Brasil, inclusive fora do país. Muita gente que chega aqui eu falo assim, você tem fantasia sexual? E a grande maioria fala, não, eu não tenho fantasia sexual. E essa resposta negativa explica muitos transtornos sexuais. Por quê? E aqui eu já estou falando, né, que a fantasia ela tem benefício. Qual é o benefício da fantasia sexual? É de deixar a sua vida mais erótica, de aumentar o desejo. Ela vai deixar você com uma vida um pouquinho mais propensa para as relações sexuais. Por quê? O sexo, contrário do que muita gente imagina, ele não começa na cama. Ele não começa ali com os toques. A cama é apenas o resultado de toda a nossa vida erótica ou não. Por que tem muita mulher, por exemplo, que sofre com ausência de excitação, ausência de orgasmo, por exemplo? Porque ela não deixa a sua vida erótica, ela não usa, ela não permite fantasias sexuais. E isso não é muito culpa das mulheres, não, porque afinal a gente é ensinada aí desde sempre que a gente tem que ser aquela mulher centrada, que não pensa em sexo, essas coisas que você sabe muito que a gente ouve.
Então, muita mulher ela não fantasia e por isso explica quase 70% das mulheres que não conseguem atingir o orgasmo e uma grande parte delas sequer tem desejo sexual e excitação. Então, a fantasia ela é muito importante porque ela começa aqui na nossa mente. Para o homem é a mesma coisa, tá? Ainda mais. Por exemplo, homens que geralmente têm dificuldade com ereção, ele tem muita dificuldade com fantasias, ele não permite que a sua mente viaje aí nas vontades sexuais. E lembrando, mais uma vez, pensar não significa que precisa acontecer, mas o pensar é o combustível, é a sua mente recebendo a informação sexual e aí a mente ela vai enviando mais circulação sanguínea, mais corrente sanguínea para a região genital, o que resulta na excitação. E aliás, uma dica aqui para você, tá? A excitação que se prolonga por mais tempo não é a excitação do toque, tá? Das carícias nos genitais, é o estímulo mental, são as fantasias sexuais. É claro que o toque excita, mas se você aliar as duas coisas, toque, beijos, carícias, junto com as fantasias sexuais, eu garanto que a sua resposta sexual vai ser infinitamente melhor. Faça um teste, depois você deixa aqui nos comentários. Por exemplo, eu tenho meu programa de pompoarismo feminino para as mulheres, que ele tem o nome de Mulheres Confiantes, inclusive, que eu ensino para as mulheres o poder das fantasias na sua relação, na sua vida e como elas podem deixar aí a sua vida mais erótica para ter uma resposta sexual. Se você quer saber mais sobre esse programa, aqui embaixo tem um link ou na descrição desse vídeo para você acessar ele na íntegra e saber como funciona tudo isso. Então, a fantasia ela é muito importante. Benefícios para o sexo em si. Aumenta desejo sexual, melhora a excitação e é uma possibilidade de alcançar o orgasmo muito, mas muito mais rápido. Além de maior conexão com a parceria, maior intimidade, maior liberdade, menos tensão e ansiedade. Por quê? Uma vez que você tem fantasias e você permite pensar sobre elas, e aí você está num relacionamento em que você consegue falar sobre isso sem julgamento, você sabe que você inclusive pode dividir essas experiências com o seu parceiro ou com a sua parceira sem julgamento. É muito interessante, inclusive, que eu atendo pacientes, o homem fala que tem fantasia, mas a mulher não sabe. A mulher tem fantasia, ela fala pra mim, mas o homem não sabe. E aí eles têm uma vida sexual meio que empobrecida, meio que fraca. São fantasias que eles têm na mente, não necessariamente para realizar, mas eles não falam para a parceria porque tem medo do julgamento e tem medo do parceiro e a parceira acharem que aquilo precisa ser realizado. Então eu sempre falo para os casais e oriento essa conversa muito aberta em saber o que o outro gosta, como o outro se excita com o pensamento. Por quê? Porque isso pode ser usado durante a relação e isso deixa a relação um tanto quanto mais apimentada. Tá? Então, não se preocupe se isso é realizável ou não, mas use isso a seu favor aí durante a relação. E essa conexão, abertura de conversa, aproxima muito o casal, aumenta a conexão. E sexo nada mais é do que conexão. E aí a minha pergunta é, que tal você começar a investir mais nas suas fantasias sexuais? Eu tenho muita gente que me acompanha, inclusive esse tabu sobre religião / sexualidade, né? Muita gente me acompanha, inclusive por eu ser evangélica, e fala, Débora, mas eu tenho muita dificuldade em fantasiar porque eu sempre aprendi que isso é errado, que isso é pecado. Então, sempre coloque aqui uma linha divisória, tá? Não abafe a vida sexual com esse receio de ser pecado. É claro, por exemplo, se você aprendeu que o sexo é entre o casal, entre duas pessoas, show de bola, permaneça nisso que você aprendeu, nisso que você acredita, não tem problema, tá? Agora, a sua mente, ela pode ser uma mente livre sexualmente com o seu parceiro e com a sua parceira. Porque quanto mais você luta, menos você consegue vencer sobre isso. Tem uma técnica que eu falo também para os meus pacientes. O não pensar sobre já é reforçar aquilo. Então, quando você sabe que você é livre no seu relacionamento, fica tanto quanto mais fácil se liberar aí para essa vida sexual satisfatória, sem necessariamente abrir tanto. Então, permita que a sua mente pense em sexo.
E quando a gente fala de fantasia e satisfação sexual, é de você pensar e alimentar o sexo até mesmo com o seu parceiro e com a sua parceira. Você não precisa pensar no seu vizinho, no encanador, na entregadora, na terapeuta, na enfermeira, na médica. Você não precisa sair fora do seu relacionamento para fantasiar. Você pode fantasiar aí com o seu marido, você pode fantasiar com a sua esposa, você pode fantasiar com a sua parceria. Como que facilita essa fantasia? Comece a deixar o sexo mais gostoso. Comece a deixar o sexo mais satisfatório. Por quê? Porque aí quando você pensar em sexo, o que vem à sua mente? Vem aquela sensação gostosa, maravilhosa que você teve com a experiência anterior. E aí eu falo que a resposta sexual é um verdadeiro ciclo, né? Eu quero porque foi bom e foi bom por isso eu quero. Então é essa a resposta. É uma brincadeira aí para a sua vida sexual. Então, não esquece, siga-me nas minhas redes sociais e acompanhe o meu canal. Olha só o barulho que está aqui no consultório. Uma reforma bem na hora do meu vídeo, mas eu não vou parar esse vídeo por conta disso logo no final. Beijo para você, se inscreva no meu canal e até o nosso próximo conteúdo.